Boa noite a todos, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, aos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos. Também a quem nos assiste pela página do Facebook da Câmara Municipal aqui da nossa cidade. Passo a palavra à secretária a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declara a presença das vereadoras Alana Feijó, Jussara Ferraz, Gido Celeiro e professora Marta, de participação de forma remota. Dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macuco, Wagner Wolff, Walter Pchivitoski e Omar Pichete, de forma remota, nessa sessão ordinária. Havendo o quórum legal para deliberar, então, as matérias constantes que temos na ordem do dia, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária para informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia dessa sessão teremos projeto de lei do Executivo 21 de 2025 em segunda discussão e votação. Requerimentos, indicação e moção de aplauso número 16 de 2025 em discussão e votação única. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram nessa Casa de Leis. Ofício número 404 de 2025. Ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Leis o seguinte projeto de lei. Projeto de lei do Executivo número 23, de 10 de julho de 2025, prorroga o Plano Municipal de Educação, PME, do município de São Mateus do Sul, aprovado pela Lei Municipal 2590 de 2015, em 23 de junho de 2015. Contando com a colaboração dos nobres edis, apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 143 de 2025. Vossa Excelência, senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Assunto: solicitação de uso. Senhor presidente da Câmara, venho por meio desse solicitar a sessão do uso de plenário da Câmara Municipal de São Mateus do Sul para realizar uma reunião no dia 17 de julho de 2025, quinta-feira, às 9 horas. O encontro tem como objetivo tratar da contratualização dos serviços do Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes junto às autoridades públicas do município de São Mateus do Sul e Antônio Linto, visando o fortalecimento da atenção à saúde e o aprimoramento dos serviços prestados à população regional. Desde já, expressamos nossos votos de elevada estima e consideração e colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Diego Antônio Brits, secretário executivo. Ofício 144 de 2025. Vossa Excelência, senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Assunto: convite para participação em reunião sobre contratualização dos serviços hospitalares. Senhor presidente da Câmara, cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência, vimos por meio desse convidar Vossa Excelência e os demais vereadores, e de modo especial os membros da Comissão de Saúde desta Casa Legislativa, a participarem da reunião técnica que será realizada no plenário da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, no dia 17 de julho de 2025, quinta-feira, às 9 horas. A reunião tem como objetivo informar e posicionar as autoridades públicas dos municípios de São Mateus do Sul e Antônio Linto acerca do processo de contratualização dos serviços do Hospital e Maternidade Dr. Paulo Forte, a ser viabilizado por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, CISVALE, com vistas à manutenção da regionalização e
hierarquização de saúde pública. Dada a natureza técnica e jurídica do tema, solicitamos também a presença do corpo jurídico da Câmara, a fim de prestar o devido suporte às discussões e eventuais encaminhamentos legais que se fizerem necessários. Certo de que contamos com a valorosa participação dessa Casa Legislativa, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Diogo Antônio Brits, secretário executivo. Ofício 257. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Gabinete da Presidência. Ofício da PX Energy. Assunto: resposta ao ofício do presidente 82 de 2025, à Câmara. Requerimento 75 de 2025, de autoria do senhor vereador Wagner Wolff. Prezados, em atendimento ao ofício da presidência número 82 de 2025 da Câmara de Vereadores, encaminhei o requerimento número 75 de 2025, de autoria do senhor vereador Wagner Wolff. Encaminhamos nossas considerações. É importante ressaltar que respostas ao mesmo tema foi encaminhada à primeira Procuradoria de Justiça da Câmara de São Mateus do Sul, Paraná, em atenção ao inquérito civil do Ministério Público e em resposta à manifestação da comunidade samateuense através da mídia local. Passamos a esclarecer os pontos levantados ao requerimento do senhor vereador Wagner Wolff. Em atenção às recentes reclamações da comunidade samateuense acerca do mau odor expelido pela atividade da industrialização do xisto, requer as seguintes informações. Quais os fatores que ocasionam o mau odor no ar e percebido por todos os moradores de nossa cidade nas últimas semanas? Durante nossa parada geral para manutenção realizada no período de 3/5 de 2025 a 4/6 de 2025, passamos por um processo de parada geral para manutenção, onde as emissões foram reduzidas significativamente. Depois disso, passamos por um período de transição na partida da planta, fase em que é inerente ao processo a ocorrência das oscilações pontuais nas emissões atmosféricas. Toda a nossa planta foi recondicionada e entre os itens de manutenidos estava a nossa unidade de recuperação de enxofre. Entretanto, um dos componentes do sistema, um permutador, que é responsável pelo último estágio de condensação da unidade da recuperação de enxofre. Permutador este que teve seus componentes totalmente substituído logo no início da operação, apresentou um furo em um dos tubos em troca térmica, obstruindo o equipamento, o que gerou reflexo nas nossas emissões. Constatado o problema, informamos ao IAT, através da mídia local, prestando esclarecimento à comunidade. Planejamos a intervenção, reduzimos nossa carga para evitar outros distúrbios nas emissões atmosféricas, gerando num processo de parada da planta e a sua retomada. Também definimos um processamento mínimo para se garantir a integridade dos equipamentos e se evitar incidentes. A falha do equipamento foi corrigida, o processo foi retomado e desde 27/6 de 2025, o sistema de recuperação de enxofre opera regularmente. B. Além do mau odor, houve aumento da quantidade de partículas tóxicas no ar? Se a resposta for afirmativa, houve piora na qualidade do ar em nossa cidade? C. Como é realizado o monitoramento da qualidade do ar em nossa cidade em razão às atividades da industrialização do xisto? Em resposta aos requisitos B e C do requerimento, informamos que temos instalada na área urbana de São Mateus do Sul uma das estações de monitoramento de qualidade do ar do estado do Paraná, ligadas diretamente ao Instituto Água e Terra, IAT. Tal estação é mantida, operada por empresa
especializada e credenciada pelo mesmo IAT, conforme resolução do SEMA número 100, de 30 de junho de 2017, que estabelece critérios e definições para o cadastramento de laboratórios de ensaio ambiental e de equipamentos para medições ambientais. E ressaltamos sua total independência, sem a possibilidade de qualquer ingerência por parte da PX Energy, cujos dados de monitoramento mantêm-se fidedignos sobre custódia exclusiva do órgão ambiental. Esclarecemos que qualquer cidadão pode obter os resultados do monitoramento de qualidade do ar de São Mateus do Sul e demais localidades através dos seguintes links: www.iat.pr.gov.br e iqa.pr.gov.br. No anexo 1, apresentamos os dados da estação de São Mateus do Sul no período de janeiro a junho. Note-se que, para todos os dias, sem exceção, a qualidade de ar registrada é boa. Tal avaliação leva em conta os requisitos da Resolução CONAMA 491/2018 e 506/2024, ambas em consonância com a Política Nacional de Qualidade do Ar, estabelecida pela Lei 14.850 de 2024. Para os seguintes elementos: ozônio, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbônico, partículas totais em suspensão e partículas inaláveis. O índice de qualidade do ar, IQA, da estação é determinado pelo maior índice individual calculado. Portanto, para todos os parâmetros avaliados, os resultados situaram-se dentro dos limites legais, resultando numa boa qualidade do ar. Portanto, todas as emissões do período enquadram-se quanto aos requisitos legais e acima referenciados. O monitoramento das emissões também segue um plano de amostragem executado por outra empresa credenciada pelo IAT, conforme resolução do SEMA número 100, de 30 de junho de 2017. Portanto, totalmente independente e sem qualquer ingerência da PX Energy, que estabelece critérios e definições para o cadastramento de laboratórios de ensaio ambientais e de equipamentos para medições ambientais. Em relação ao odor, ocasionalmente percebido e apontado por parte da população, tem a origem de sua percepção não por falha ou controle de operação pela PX Energy. Toda empresa de óleo e gás em refinarias ou numa planta da industrialização de xisto, por natureza, gera emissões atmosféricas. Para garantir a qualidade do ar e minimizar os impactos dessa emissão, são estabelecidos requisitos legais e as plantas são construídas para atendimento desses requisitos, definindo-se equipamento e processos de tratamento de gases. Então, não há o livre lançamento de um gás. Por exemplo, o enxofre é inodoro. Os gases são tratados, na maioria dos casos, também incinerados, transformando em outros compostos. Por este motivo, as estações de monitoramento de qualidade de ar controlam, como o nosso caso, o ozônio, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, partículas totais em suspensão e partículas inaláveis. Embora os equipamentos como chaminé, flares e outras fontes sejam adequadamente projetados para melhor dispersão, há situação em que as condições climáticas dificultam a dispersão, principalmente quando ocorre a inversão térmica, que é um fenômeno natural caracterizado pela retenção temporária do ar frio próximo da superfície, geralmente em períodos de temperaturas baixas. Junto ao ar frio, ficam retidos também os gases emitidos e presentes na atmosfera, impedindo sua dispersão.
Assim, naturalmente, em situações pontuais, o odor será percebido nas regiões em torno da nossa unidade e a industrialização do xisto ao longo de nossas operações. Como demonstrado nos resultados da Estação de Monitoramento de Qualidade do Ar, boletim do IAT, não há presença de compostos acima do limite legal. O odor é característico pela perscaptanas apresentadas em processos industriais, como o do beneficiamento do xisto, indústrias de papel e celulose ou curtumes. Por exemplo, mercaptanas são utilizados, por exemplo, para odorizar o GLP, o gás de cozinha. O odor também impacta diferentemente cada indivíduo. Alguns percebem mais, outros menos. Mas a percepção do odor não significa que um indivíduo possa ser afetado diretamente na sua saúde. Também cabe registrar que nessa época do ano, do inverno, é comum, não só em São Mateus do Sul, como em toda a região sul e sudeste, o aumento dos casos de síndromes respiratórias. Basta consultar a mídia para observar o reporte de unidade de pronto atendimentos lotado para atendimentos com problemas respiratórios. Como apresentamos, passamos por um episódio de falha em um componente de nosso processo. O que combinamos com a condição climática resultou em eventos pontuais de oscilação em nossas emissões e acentuação do odor. A PX Energy detém conhecimento dos fatos narrados nos autos de ação civil pública que transmito na vara da Fazenda Pública de São Mateus do Sul, promovido pelo Ministério Público Estadual em face da Petrobras e cujo objeto é a apuração dos danos causados à saúde pública e ao ambiente local em razão das atividades de industrialização do xisto? Se a resposta do item D for afirmativa, quais a solução da PX analisar para diminuir o impacto ambiental das atividades que ora desenvolvem? Em relação às questões D e E do requerimento, informamos que temos ciência da existência da ação civil pública, em andamento desde 2013, portanto, decorrido mais de 12 anos em sua instauração. Cabe salientar que o primeiro óleo do xisto produzido em nossa instalação se deu em 1972, há mais de 53 anos, e que fazem parte da ação citada documentos de ações antigas, algumas do início da década de 2000, todas acompanhadas pela antiga operadora da planta da industrialização do xisto. Então, para as situações avaliadas em todo esse período decorrido, nada foi apurado que concluísse por um nexo entre as emissões da unidade e da industrialização do xisto e possíveis problemas de saúde causados à coletividade samateuense. Complementando, temos investido na melhoria de nossos processos. Nessa última parada para a manutenção, substituímos todo o nosso sistema de controle, que gerencia o processo de automação da planta, conferindo maior confiabilidade e precisão nas operações. Foram investidos na última parada mais de 52 milhões em manutenção e melhoria do nosso sistema de equipamento. Também formamos um quadro operacional composto, na sua grande maioria, por competentes samateuenses que também podem atestar a seriedade como conduzimos nossa atividade. Ressaltamos um ponto destacado em nossa política de segurança, meio ambiente e saúde, em que gerenciamos os riscos, buscamos reduzir os impactos ao meio ambiente, saúde e segurança das pessoas e processos, em todo o ciclo de vida dos nossos produtos. Orientamos nossas ações em conformidade com a legislação vigente, normativas aplicáveis e o uso das melhores práticas no setor.
pois atuamos num setor altamente regulado e somos comprometidos com o bem-estar da comunidade onde estamos inseridos. Sempre à disposição para esclarecimento, atenciosamente, Rubens Eduardo Medeiros Novik, diretor executivo. A vereadora Alana Feijó Santa Clara, no uso de suas atribuições conferidas ao artigo 42 da Lei Orgânica, apresenta à mesa diretora o seguinte projeto de lei do Legislativo de natureza ordinária. Projeto de lei do Legislativo número 28 de 2025. Dispõe sobre a defesa da fumicultura como atividade essencial para o desenvolvimento econômico e social do município de São Mateus do Sul e manifesta repúdio às restrições compostas pela COP 11. Sala das Sessões, 9 de junho de 2025, Alana Feijó Santa Clara. O vereador Walter Pchivitoski, no uso de suas atribuições conferidas ao artigo 42 da Lei Orgânica, apresenta à mesa diretora o seguinte projeto de lei do Legislativo de natureza ordinária. Projeto de lei do Legislativo 29 de 2025. Declara a fumicultura como atividade de interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de São Mateus do Sul, do estado do Paraná. Sala das Sessões, 9 de julho de 2025, Walter Pchivitoski. Obrigado, secretária. Foi extensa a leitura da resposta da PX, mas a gente precisava fornecer aí essas informações aos munícipes e quem está aqui nos prestigiando do dia de hoje. Antes de anunciar a ordem do dia, dizer que o projeto de lei do Legislativo 22 de 2025, ele foi retirado devido a estar pendente algumas assinaturas ali da Comissão de Educação, retornando assim para a próxima sessão. Hoje nós temos a entrega da moção de aplausos ao senhor Arnaldo Rocha, então faremos a inversão de pauta, mas passo a palavra à secretária para fazer a leitura do requerimento, para então a gente poder iniciar a entrega da moção. Requerimento 84 de 2025, inversão de pauta, de autoria de Gisleide Ferreira Teres. Requer da mesa diretora que realize a inversão de pauta para que seja realizada a solenidade de entrega da moção de aplausos número 14 de 2025. Requerimento número 84 de 2025, que se trata da inversão de pauta para essa sessão ordinária, está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado o requerimento 84 de 2025. Então, iniciaremos a entrega da moção em reconhecimento ao senhor Arnaldo Rocha pelos relevantes serviços prestados à cultura e às artes visuais, especialmente por sua expressiva trajetória artística, que tem levado o nome de São Mateus do Sul a níveis nacionais e internacionais, promovendo a arte como instrumento de sensibilidade, inspiração e transformação. Convido a vereadora Alana, o vereador Cássio, para acompanhar o senhor Arnaldo até aqui a mesa diretora.
Gostaria, em nome da Câmara Municipal, em nome dos colegas vereadores, dizer da satisfação em receber o senhor aí no dia de hoje, né? Embora a moção seja aplicada pelos trabalhos de maneira cultural, né, da arte visual, mas todos aqui sabem que o senhor tem feito um trabalho grandioso aí como líder religioso, conselheiro espiritual, e que sabemos, né, de muitas orientações que o senhor tem feito aí para os nossos cidadãos são-mateuenses, sempre conduzindo aí para o caminho do bem. É muito importante também, não deixaria de ser relevante falar sobre esse tema. Eu passo a palavra à vereadora Agi, que foi a autora da moção, e lembrar que essa moção ela foi apresentada pela vereadora, mas aprovada por todos os vereadores aqui dessa Câmara por unanimidade. Com a palavra, vereadora. Novamente, boa noite a todos. Pastor meio assustado, né? Que é uma surpresa a moção, né? Então, estamos aqui com essa moção em reconhecimento, senhor Arnaldo Rocha, pelos relevantes serviços prestados à cultura e às artes visuais, especialmente por sua expressiva trajetória artística, que tem levado o nome de São Mateus do Sul a níveis nacionais e internacionais, como já mencionado. Arnaldo Rocha nasceu em 27 de outubro de 1967, na cidade de Paranaguá, Paraná. Filho de Alexandre Rocha e Sinésia Rocha, desde a sua infância ao lado de seus irmãos, demonstrou talento nato para suas artes visuais. Aos 11 anos de idade, participou da sua primeira exposição coletiva, marcando o início de sua trajetória artística rica e promissora. Mais tarde, atuou como desenhista na Polícia Militar do Paraná. Durante a pandemia de Covid-19, sua arte lançou novos patamares, ganhando reconhecimento internacional. Participou de uma importante exposição no Principado de Liechtenstein, o que lhe rendeu convites de grande destaque, como para a Bienal da Finlândia e exposições em Orlando, nos Estados Unidos. Além do cenário internacional, suas obras já marcaram presença em diversas exposições regionais e nacionais, em cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Canoinhas, entre outras. Arnaldo Rocha se destaca como um artista que combina fé, experiência de vida e uma técnica refinada, refletindo uma visão única do mundo por meio da arte. Seu talento e sensibilidade o transformam em uma referência cultural, levando emoção e reflexão ao público. No dia de 19 de maio, São Mateus do Sul teve a honra de sediar a emocionante exposição Entre Cores e Sentimentos, realizada com o apoio da Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo valorizar a arte e os artistas impactados pela pandemia. Mais do que uma exposição, o evento representou um mergulho profundo na sensibilidade humana, reunindo pessoas de diversas histórias e promovendo uma conexão autêntica entre o público e as obras apresentadas. A presença de um artista do porte de Arnaldo Rocha em São Mateus do Sul engrandece a cena cultural do município e inspira novos talentos a seguirem seus sonhos. Sua arte é uma verdadeira presença na comunidade, um lembrete poderoso para o papel da criatividade na transformação de vidas e na construção de um mundo mais sensível e plural. Dessa forma, a Câmara Municipal de São Mateus do Sul expressa seu mais profundo reconhecimento e gratidão ao trabalho de Arnaldo Rocha, desejando sua trajetória continue a iluminar caminhos e a inspirar gerações. Essa é uma homenagem da Câmara de todos os vereadores em nome aí da nossa cidade de São Mateus do Sul. Muito obrigado, senhor Arnaldo Rocha, pelo que você faz pela nossa cidade.
Obrigado, vereadora. Antes de passar a palavra para os demais vereadores, deixar a palavra aberta ao senhor. Com a palavra. Primeiramente, quero agradecer a Deus esse momento singular e único na minha vida, na minha carreira. Agradecer também a todos os vereadores, vereadoras. Foi realmente uma surpresa. Eu não esperava, mesmo porque a gente faz esse trabalho, não sabe o que vai acontecer. Também como foi uma surpresa a carreira internacional. Também não esperava a repercussão, como o presidente da Câmara falou, né? Eu sou pastor, e desde cedo, muito cedo, eu comecei na arte. Filho de uma mãe retirante, de um pai antoninense, paranaense, de 5 filhos e irmão do meio. Então, eu encontrei desde cedo na arte e ninguém na minha família tinha esse hábito, um refúgio, sabe? Um refúgio assim que foi maravilhoso para mim e tem me acompanhado desde sempre. Aos 11 anos eu tive o privilégio de estudar com um dos grandes nomes da arte no Brasil e no Paraná, Rafael Lopes, ainda criança. Eu passei num concurso que não tinha como colocar a idade, então a gente fazia só o desenho. E era um concurso aberto, que ele que passasse naquele concurso iria ter o curso de desenho e de pintura. E eu fiz o desenho, coloquei meu nome, e eu passei no concurso. E quando foram ver, tinha uma criança lá no meio dos adultos, sabe? Daí eu fiz o trabalho, aprendi muita coisa lá. Depois trabalhei também com Hortênio, lá também de Paranaguá. E ali começou a minha carreira artística, que foi um diferencial na minha vida. Aos 20 anos entrei na Polícia Militar, trabalhei como desenhista na Polícia Militar, no setor de planejamento, onde tudo acontecia, passava por minha mão ali nessa área da arte. E larguei a Polícia Militar para me dedicar ao Evangelho, a essa missão de falar do amor de Deus, de mostrar uma direção para as pessoas que precisam de Deus. E deixei a arte em segundo plano. E todo esse tempo foi dedicado para o Evangelho, mas chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, as igrejas foram fechadas e, ali, mais uma vez, a gente se refugiou na arte. E eu, quando voltei a pintar, eu não sabia, não estava fora do mercado artístico, não tinha contato com mais ninguém, não tinha contato com os grandes nomes da pintura, mas a internet é um instrumento maravilhoso, que possibilitou apresentar esse trabalho, e ele foi indo, e também eu lembro quando eu pintei a ponte do Iguaçu, a Cláudia Brudzinski, ela olhou aquela imagem e pensou que era uma foto. Depois, não, mas não é uma foto, é uma pintura. Daí ela procurou saber quem era, e republicou do Facebook no RDX, e aquilo viralizou. E acabei ficando conhecido aqui na cidade. Mas já internacionalmente já tinha contato lá fora, com exposições em Lisboa, em Portugal, e também conheci grandes nomes da arte, como Portman, como os Gêmeos, e também como Cobra, que é hoje o maior expoente da arte no Brasil, que é o Cobra, e fiz uma exposição no Principado de Liechtenstein, na Europa, juntamente com o Cobra, um dos grandes nomes da arte no Brasil e no mundo, né? Hoje é o maior muralista. E essa exposição, ela foi tema de concurso público até no Mato Grosso, onde nós estivemos ali com os grandes nomes da arte. Enfim, hoje eu tenho recebido convites para expor no Museu do Louvre, lá no Carrossel do Louvre, em Paris, em Orlando. Tem um curador que veio ver a nossa exposição aqui em São Mateus do Sul, veio lá dos Estados Unidos, ele esteve aqui comigo, apresentei a ele para a prefeita. E também recebi o convite agora para expor lá no Rio de Janeiro, com Edson Cardoso, que é um grande nome também da cultura mundial. Recebi o convite também para participar da Bienal na Finlândia. Tenho recebido vários convites, e eu havia colocado no meu coração expressar a minha fé pela arte. Parte da venda dos meus quadros ele é dedicado à filantropia, a ajudar pessoas doentes. Fiz doação de um quadro para o hospital, para que seja feito
uma rifa e ajudar verbalmente, com verbas, no caso, né, ao hospital. E ajudei também pessoas no tratamento de câncer, levantando verbas, assim, vendendo os quadros, parte dos quadros. E na pandemia nós distribuímos toneladas de alimento, sabe? Nesse período pandêmico que todos nós passamos, enfrentamos, e a arte foi realmente algo assim que mudou a minha vida depois da pandemia. E eu não esperava que chegar nesse dia, para mim, singular e muito importante. Talvez vocês estejam acostumados com isso, de fazer isso para as pessoas, mas isso na minha vida é muito especial. É muito especial porque eu imagino que muitos talentos estejam vendo isso agora. E como a vereadora falou, a arte salva. Talentos que têm o sonho de pintar, de desenhar, de viajar, de conhecer o mundo, e é possível. É possível. É possível porque realmente minha especialização é arte terapia e planejamento estratégico, minha pós-graduação. E a arte, ela cura a alma. A arte é usada para tirar pessoas da loucura. Ela cura a depressão, ela restaura vidas, ela liberta do vício, sabe? E o que vocês estão fazendo hoje aqui pode trazer uma inspiração maravilhosa para muitas pessoas, muitas mulheres que estão em crise, que elas podem se encontrar através da arte, muitos homens que estão doentes através da bebida e outras drogas podem se libertar, e principalmente muitas crianças, muitos jovens, porque todo mundo nasceu artista. Talvez vocês não lembram, mas vocês riscaram muita parede quando eram criança. Toda criança nasce dançando, nasce cantando, nasce interpretando, nasce rabiscando, toda criança. Mas depois a gente vai matando a arte. A gente vai sufocando, sabe? E eu creio que hoje, para mim, isso aqui é maravilhoso. Vocês não têm ideia. O que vocês estão fazendo hoje, eu espero que... agradeço a Deus mais uma vez, agradeço a vocês. E espero que muitas pessoas, elas se voltem para a arte, se voltem para Deus, que é essa minha missão através da arte, levar o altruísmo, a ajuda comunitária às pessoas e levar o amor através das minhas pinturas. E sempre quando eu faço uma pintura, eu falo para minha esposa que está ali, que ela foi uma grande responsável por isso. Eu falo assim, se não emocionar, não está bom. Ela tem que emocionar. As pessoas têm que se conectar. Então, quando as pessoas olham, a Gi teve o privilégio, eu tive o privilégio de ter você lá, na verdade. Mas você viu as pinturas e realmente as pessoas, elas se impactam, elas se emocionam. Eu só posso dizer um negócio, só pode ser Deus isso na minha vida. Esse momento aqui, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe de todo o coração mesmo, que muitas vidas possam se voltar para a arte. E quem sabe a gente poder olhar um pouquinho com carinho, porque eu fui uma criança que teve um curso de arte, porque isso é caro, gente. Isso é caro ter um curso de arte, mesmo pela internet, ele não é barato, sabe? Então, sei lá, fica aqui uma coisa que a gente possa observar, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, de coração mesmo. Uma surpresa imensa, fiquei emocionado, não esperava ficar, mas de coração agradeço a vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Eu volto a dizer que a satisfação é toda nossa, pastor. Eu vou deixar a palavra aberta aos vereadores, caso queiram fazer uso da palavra. Vou começar aqui, então, presidente. Eu queria falar para toda a comunidade samateuense, né, que o privilégio que nós tivemos em lá ver a sua exposição, e eu gostaria de fazer um convite, quando tiver novamente a exposição, vão, porque ele é um mundo, sabe, pastor, que às vezes é tão fora da realidade da gente, sabe, que as pessoas não sabem, né, não sentem. Então, quando eu cheguei lá na exposição e senti, assim, cada obra, sabe, é indescritível, né? Então, fica o convite, quando tiver de novo, que a população samateuense vá
e confira, para sentir o que eu senti, assim, e que Deus sempre o abençoe. Posso? Dia 27 agora, o Clube da Leitura, eu sou escritor, eu tenho um livro escrito, e eles me convidaram também para expor, sabe, ali alguns quadros, são 10 quadros, e eu pensei que era dia 17 agora, estava lá com os quadros separados, e tem os quadros que eu estou preparando, porque eu também estou querendo fazer uma exposição para o aniversário de São Mateus, e também estamos organizando uma exposição na Assembleia Legislativa, em Curitiba, Câmara lá dos Deputados, né, para levar São Mateus também, a beleza, a cultura, levar, e também uma outra, que já estamos trabalhando em cima disso, fazer um intercâmbio aí, tem um curador, um amigo meu, Fernando Guimarães, ele é lá dos Estados Unidos, de Orlando, e ele veio aqui para ver a nossa exposição, e nós estamos também trabalhando para levar a beleza de São Mateus, a cultura de São Mateus, lá para os Estados Unidos. Quem sabe levar uma pintura do Mickey tomando chimarrão, perto da ponte. Vereador Irineu, com a palavra. Boa noite, presidente, vereadoras, população presente, a família do pastor Arnaldo. Pastor, a gente vê assim, que primeiro é Deus, né? Com Deus, a gente é tudo. Eu vejo que você, como na tua igreja, assim, a pessoa fala muito bem, que você coordena a igreja, né? O pessoal, então isso é importante, faz com amor, né? Então eu vejo que tudo é por Deus, né? E tudo Deus é no caminho certo. E também você, falando como representa, né, São Mateus do Sul, a nossa cidade, em nível de Brasil e em nível internacional. Isso é importante, né? Hoje, assim, eu vejo que você se emocionou, mas é uma singela homenagem nós fizemos, né, Gi? Mas merece muito mais. Então, eu vejo que é um trabalho, como você falou, tinha meio parado, né? E veio a pandemia, você iniciou e continuou, e hoje está dando exemplo aí para mais, como você falou, para mais pessoas, a juventude, né? Como começou nos 13 anos lá. Então, as crianças também, não é só se interessa mais pela cultura, né? É difícil, às vezes, como você falou, é tudo caro, né? Talvez um pouco investimento dos governantes, né? Mas é valioso, né? E hoje está com uma, assim, digamos assim, uma recompensa, né? Por nós, município, mas é importante que nós demos força, continue sempre, né? Com esse amor, né? Primeiro faço com amor, que tudo dá certo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Wagner. Obrigado pela palavra, presidente. Desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas vereadores, a população que se faz presente, os nossos servidores daqui da Câmara Municipal, a população que nos acompanha, em especial ao pastor Arnaldo Rocha, que é o grande homenageado da noite. Sabe, pastor Arnaldo, quando vem uma moção de aplausos aqui para a gente votar, é claro que a gente olha a pessoa que está recebendo, mas eu olho especialmente qual que é o objeto daquilo que a gente está pretendendo reconhecer, parabenizar. Por quê? Porque eu vejo a moção de aplausos como um modelo a ser seguido. Então, quando a gente está parabenizando uma pessoa, o que a gente está dizendo para a comunidade de São Mateus do Sul é: olha, vejam essa pessoa e sejam como ela, porque a atitude dela é digna de reconhecimento. Nós já fizemos aqui para pessoas que vivem para a filantropia, nós já fizemos aqui para um jovem que leva a tradição gaúcha à frente, que veio aqui e recitou um poema assim, belíssimo, lindíssimo. Nós vamos também homenagear logo o Felipe, que foi aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina, porque demonstra toda a dedicação dele para o vestibular. E quando veio a moção de aplausos para o senhor, é absolutamente justa por um momento assim único, que é de valorização da arte. Por quê? Eu sou adepto da filosofia mais conservadora. E o conservadorismo ele é um movimento que ele cultua especialmente aquilo que é belo. Porque o belo ele é transcendental, né? A gente pretende levar aquilo que é belo para as gerações futuras. E eu sempre fui de cultuar, sempre fui de valorizar. E a arte, quando o senhor expressa aquilo no quadro, acredito que o pastor vai me entender muito bem nesse sentido, não é só a tinta numa tela que está lá. Aquilo lá é a sua visão do mundo.
que você tem. Quando você pinta a ponte de São Mateus do Sul, você não está pintando só uma ponte, está pintando a forma como você vê a ponte de São Mateus do Sul e a forma como ela se relaciona à nossa comunidade. Isso é muito bom, porque pode se passar 10, podem se passar 20, pode se passar 100 anos. Quando as pessoas olharem para aquele quadro, eles vão, pelo menos, se perguntar o que esse pintor queria mostrar para mim quando ele estava colocando isso nessa tela. Por que essas cores? Por que dessa forma? Porque nós temos que resgatar isso. A gente vive num mundo que a gente parou de cultuar aquilo que é belo. A gente vê cidades hoje onde que é tudo cinza. São prédios feios, é tudo cinza, tudo muito bruto, tudo muito... um retorno assim que não se cultua mais. As músicas estão cada vez mais barulhentas, estão cada vez menos belas, cada vez mais barulhentas, sem melodia, só barulho. E é muito bom ver quando tem alguém que se dedica para isso. Eu admiro porque o senhor se dedica à filosofia, que é algo que eu gosto muito, porque é a filosofia cristã, e também às artes, né? Eu sei que o pastor se dedica, estuda para isso também. Nós temos parentes em comuns e eles sempre me falam todos os ensinamentos que o senhor faz, não apenas para a comunidade que é da Igreja Quadrangular, mas também toda a família, os conselhos que o senhor dá. Parabenizo também por isso, porque é de pessoas assim que a nossa comunidade de São Mateus precisa, né? Então, a homenagem é absolutamente justa. Acho que ninguém aqui titubeou nem um minuto em aprovar, parabenizar, e eu garanto que na próxima exposição eu estarei lá acompanhando suas obras, e estou ansioso para acompanhar todas elas, e quando olhar para elas, me perguntar o que o pastor Arnaldo quer mostrar para a gente quando a gente olha para essa obra. Parabéns. Obrigado, vereador. Vereadora Alana. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes. Quero agradecer à família, né, do pastor, a pastora, a Andréia, a Thaísa, em especial uma pessoinha que está sentada ali no meio. Acho que ainda ninguém sabe, ela foi minha babá quando eu era criança. Então, se tem uma pessoa que eu valorizo muito e tenho um carinho especial, é a Márcia, porque ela faz parte da minha vida e faz parte do caráter que eu tenho hoje, da pessoa que eu sou. Então, quero expressar aqui hoje, diante de toda a comunidade de São Mateus, a minha gratidão a tudo que você fez por mim e pela minha família. Obrigado. E o nosso homenageado da noite, o pastor Arnaldo, né, uma pessoa que particularmente admiro demais, um líder espiritual maravilhoso, uma pessoa maravilhosa que sempre que precisei me estendeu a mão. E hoje essa homenagem é muito justa. A gente fala do teu talento na arte, né, e tudo que faz pelo nosso município, levando o nosso município, né, a grandes lugares, levando o nome e as nossas belas paisagens a grandes lugares. E isso é muito importante. Então, de imediato, quando a vereadora Gi trouxe, né, essa homenagem aqui, fiquei muito feliz de poder votar favorável, estar representando aqui, né, para a gente homenageá-lo, uma simples e justa homenagem. E essa homenagem é de todos os samatuenses, né, através dos 9 vereadores aqui que foram eleitos para representar São Mateus. Essa homenagem, o senhor ficou emocionado, eu também fiquei, porque a gente acompanha a sua vida, a sua trajetória e sabe o quão bem você faz as pessoas. Isso é muito importante que seja reconhecido. Então, o que a gente pede é que o senhor continue sendo essa pessoa especial, um líder, né, em todo o nosso município, principalmente na nossa comunidade, que já ajudou tantas pessoas, tirou tantas pessoas de caminhos ruins, fez a ação solidária que sempre faz a muitas famílias, tirando muitas vezes da fome e dando conselhos a mulheres, né? Quantas coisas boas a gente ouve falar do senhor. Então, hoje essa homenagem é da parte cultural, da tua arte, do teu talento que Deus te deu, mas também a gente não pode deixar de falar de tudo que o senhor representa para São Mateus do Sul, em especial a minha pessoa, que o senhor se sinta homenageado por tudo que representa para nós. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Cássio. Primeiramente, boa noite a todos, senhor presidente, aos vereadores, ao nosso homenageado, à família, meu amigo Isaú Paú, Crisanto. E eu escutei a parte que se fala, né, que a arte, ela salva, né? E recentemente nosso município passou aí por umas turbulências, né, algumas percas, jovens, e talvez, né, nessas pessoas
faltou Deus no coração, né, Jesus, e são, né, em pessoas igual o Senhor que a gente encontra a salvação, a tua representatividade, né, na igreja, na arte. Acredito que com mais pessoas assim possamos, né, tirar jovens, crianças aí de um mundo escuro. E ouvindo também você falar da época da pandemia ali, né, do momento que nós passamos pela pandemia, eu residia no mesmo prédio, né, que o pastor, e a gente sente quando tem uma pessoa boa, né, uma pessoa que passa uma energia e que deixa um ambiente mais agradável, né, mais espiritual ali e tudo. Então acredito que toda vez que eu estava saindo de casa, também estava passando um momento muito difícil, que era a pandemia, como eu tinha o meu comércio ali também, buscando sempre motivação com meu filho recém-nascido. A hora que eu descia a escada, que eu passava pela frente do apartamento do Senhor, os próximos passos já eram mais leves, né? Já trazia uma sensação melhor, uma sensação de vitória, de que aquele desânimo, né, que eu estava saiu das minhas costas e Deus me trouxe mais energia para lutar e correr atrás, né, em busca da vitória da minha família. Então, eu parabenizo o Senhor, não apenas, né, pelo contexto da arte, mas sim pelo contexto da tua vida, pela pessoa que você é, pelo que você representa para o nosso município e por tudo aquilo que você está fazendo, né, por nós. Parabéns, né, a você, parabéns à tua família, que é a tua base, e que Deus abençoe vocês. Obrigado, vereador. Vereadora Jussara, com a palavra. Boa noite a todos, em especial a família do pastor Arnaldo. É um orgulho para nós homenageá-lo hoje. E, pastor Arnaldo, esse trabalho que o senhor faz salva, como o senhor mesmo falou. E esse trabalho maravilhoso contagia às vezes. E obrigada assim, por representar tão bem nossa cidade, né? Estamos orgulhosos. Eu já fiquei ansiosa para ver a sua exposição. E é um orgulho para nós. Muito obrigada. Nós temos 2 vereadores que estão de forma remota. O vereador Omar Pichetti, acho que está conectado. Passo a palavra ao vereador. Boa noite, senhoras e senhores, população que está presente na Câmara, senhoras vereadores, funcionários públicos do Legislativo que estão aqui, principalmente uma boa noite à família do pastor Arnaldo, a ele próprio. Eu escutei atentamente o que o pastor falou, e eu acho que o que mais chama atenção, pastor Arnaldo, é a questão quando o senhor falou que faz do coração. O trabalho do vereador no dia a dia, do agente público, não é muito diferente do trabalho de pastor. A gente, para ser pastor, tem que ter um chamado, tem que ter fé, tem que viver a vida cristã, mas tem que ser um exemplo dentro da sociedade. Para você conseguir comandar, agir, aconselhar e ser uma peça de referência em qualquer tipo de comunidade, você tem que ser um exemplo. Eu vi e senti, mesmo estando longe, que tudo que o senhor faz com coração. Eu estou na política por coração. Eu vivo mais o coração do que, muitas vezes, a razão. E o serviço de pastor é assim. Muitas vezes deixa a sua vida ao lado para atender as pessoas ao lado. Deixa seu dia a dia com a sua família para atender as pessoas que mais precisam naquele momento. Eu aqui só dou os parabéns pelo seu trabalho, conheço o seu trabalho como artista. A homenagem feita pela vereadora é em relação ao trabalho artístico. A gente vai ter logo, logo uma grande vitória em São Mateus, que estou vendo aqui do lado de camisa verde, minha querida vereadora Marta, que foi uma das responsáveis, junto com o Crisanto, que é meu afilhado, que está aí no plenário,
junto com o Gerson de Souza, quanto a ex-vereadora Fernanda, e nós conseguimos resgatar, e agora, daqui a uns dias, nós vamos inaugurar uma grande motivo de cuidar da arte de São Mateus. E tenho certeza absoluta que um dos quadros mais importantes que vai ter nessa inauguração vai ser do pastor Arnaldo. Então, fico feliz que, junto com a vereadora Marta, com a vereadora Fernanda da época, e a sociedade que cuida e ama da arte, a gente conseguiu, com um trabalho muito forte, muito incisivo, nós demos esse pontapé para nós perpetuar a cultura de São Mateus. E precisamos de pessoas que têm a habilidade, a genialidade e a mão firme, forte e amorosa pelo nosso município, para a gente poder enfeitar e enobrecer muito mais a obra que está sendo realizada. Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, vereador. Eu não sei se a vereadora Marta está conectada. Estou. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, aos funcionários, quem está na Câmara. Estar online é um pouquinho mais difícil, mas é uma emoção muito grande, pastor. O Pichetti acabou de falar aí, e é bem esse pensamento, foi transmissão de pensamento, vereador Pichetti. Porque, assim, pastor, me passou um filme na cabeça e eu estou emocionada aqui. Eu estou em Sorriso, Mato Grosso. O senhor falou do Mato Grosso, então eu estou a 2.100 quilômetros daí. Mas é mais um motivo de orgulho muito grande que eu tenho de ter batalhado, de ter brigado, porque quando é pela boa causa, a gente briga mesmo. E não ter deixado destruir a nossa primeira escola de São Mateus do Sul. Eu agradeço o meu companheiro aí, o Pichetti, a prefeita Fernanda, na época vereadora. Foi naquela época que eu conheci a Ângela Zampier também, uma pessoa que lutou junto com a gente. Convidamos o Gerson Souza para contar um pouco da história daquele prédio. E isso tem a ver com a arte. Então, eu estou aqui arrepiada e imaginando. Hoje eu visitei um museu aqui em Sorriso, e com muitas obras de arte. E quem sabe, né, pastor, vamos trazer aqui essa exposição. Mas antes de mais nada, a minha emoção é muito grande, porque também, Pichetti, fiquei imaginando as obras do pastor Arnaldo nesse museu, né, professora Inedina, que a gente vai inaugurar. Esses dias eu passei por lá, estava o Cláudio, que a gente convidou também para ir na Câmara na época, e eu me emocionei muito junto com o Cláudio Maiolino, que cuidou de toda a restauração do prédio. Então foi uma emoção muito grande ali. Passou um filme na cabeça, relembrando toda a luta que a gente teve. E uma coisa que eu observei aqui hoje também, visitando a cidade, é um calor incrível aqui, mas assim, é muita arte. A homenagem, tem muita homenagem para os imigrantes do Sul, do Nordeste, do Sudeste, enfim. Jairo, querido, eu fotografei um monumento, inclusive, homenagem à capoeira. Ou seja, em cada lugar que a gente vai nessa cidade, cada praça que a gente vai, é homenagem. E às vezes as pessoas dizem assim, porque vai dinheiro para a cultura. Mas eu diria assim, temos que ter ainda mais verba para a cultura. Eu sou totalmente a favor, porque assim como os demais vereadores falaram, o pastor Arnaldo, ele está sendo homenageado, o mérito é todo do senhor. E o senhor é um exemplo para as crianças, para os adolescentes, para a juventude, para os idosos, enfim. Eu me emociono porque levei meu pai de 84 anos no museu e ele encantado com tudo isso. E eu tenho certeza que fizemos um bom trabalho, Pichetti, vamos continuar fazendo com esse grupo maravilhoso aí. Parabéns, Gi,
pela indicação e tenho certeza que vai ser muito lindo o nosso museu e teremos obras maravilhosas, com certeza, num lugar bem especial, pastor Arnaldo. Muito, muito obrigado por tudo e por tanto. Obrigado, vereadora. Vereadora G. Só para lembrar que nessa COP11 aí, que é tão comentada, COP11, né, pastor? COP20. Então, na COP20, uma das artes do professor Arnaldo, ela está como capa, né, do evento. Linda arte. É uma onça, né? Sombra Selvagem de São Mateus. Sombra Selvagem de São Mateus. E realmente foi um relato do seu filho, né? Isso. Assustado, né, professor? Quiser pastor, fazer o comentário, acho que vale a pena. Mas é um orgulho, né? Tá aí entre tantos aí do mundo inteiro, o senhor fazer capa da COP20, né? Parabéns. Obrigado. Essa obra, Sombra Selvagem de São Mateus, foi um avistamento. Meu filho vinha para a cidade, nós morávamos ali junto com o Cássio, né, naquele apartamento. Ele estava vindo do Cambará. Aí, quando ele estava aproximando da cidade, ele viu a onça passar pelo asfalto, pular em direção do rio e foi embora. Daí ele chegou assustado, tá? Pai, eu vi uma onça, não sei o que, aquilo, outro. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Falei, tenho que pintar isso aí, por quê? Tenho que pintar. Daí pintei e coloquei a cidade de São Mateus ao fundo, a matriz, a cuia, que são os símbolos de São Mateus, e a ponte, esses 3 símbolos. E quando apareceu a COP20, tinha uma exposição em Belém do Pará relacionada à COP20. Aí nós mandamos essa imagem, foi aprovado, a gente foi aprovado, porque para você participar de eventos assim grandes, eles fazem uma seleção, você é selecionado, também como foi para Liechtenstein. É tudo uma seleção, às vezes vai um monte de artistas e alguns que são só selecionados. E nós tiramos lá, fomos muito premiados com essa obra, pela internet, lá mesmo, que foi uma exposição virtual em grandes edifícios, e teve uma representatividade internacional, e esses trabalhos foram também comentados, por causa da ecologia, nas faculdades. Então, como eu posso falar, só pode ser Deus um negócio desse. Então, e onde a gente está indo, está levando a beleza de São Mateus do Sul e as coisas que acontecem aqui. Eu agradeço mais uma vez, gente. Muito obrigado, vereadores, vereadoras, ao povo. Deus abençoe vocês, de coração. Obrigado aos vereadores. Dizer, mais uma vez, pastor Arnaldo, que a gente está recebendo o senhor aí com muito carinho, muito respeito, e dizer que a Câmara de Vereadores, né, está aberta aí até mesmo para uma futura exposição, sabe, o senhor, a gente poder até utilizar aqui do espaço, a gente fazer algum movimento mais próximo aí à comunidade são mateuense. Eu deixo o microfone aberto ao senhor, caso quiser fazer a consideração final, e se for possível, a gente gostaria de registrar esse momento com uma foto, na sequência. Eu quero agradecer a minha esposa que está ali. Ela foi... Porque a arte na minha vida ela tinha ficado em segundo plano. E na pandemia, né, como as portas estavam fechadas da igreja, eu vivo só do subsídio pastoral. Apesar de ser professor de arte, mas estava, como eu falei, todo o meu tempo estava em degrau ao ministério, ao evangelho. E ela falou assim para mim, amor, vamos ter que dar um jeito. Aí eu comecei a voltar a pintar de forma mais contundente, e ela foi um marco principal assim para aflorar tudo isso que está acontecendo. Foi o pontapé. Ela deu um pontapé em mim, literalmente falando assim, para sair daquela zona de conforto, vamos dizer assim. Foi maravilhoso. Quero agradecer também ali as minhas irmãs que estão ali, a irmã Andréia, a irmã Márcia, a Thaísa, né? Pelo jeito elas sabiam. Eu não sabia, foi surpresa. Deus abençoe vocês, queridas. Quero agradecer a Gi, né, de coração, a todos vocês, a recepção que eu tive aqui, ao povo em geral que está assistindo essa live. E quero dizer para São Mateus do Sul, eu não sou natural de São Mateus do Sul, mas estou há muito tempo em São Mateus do Sul. Só não tomo chimarrão, mas me considero já são mateuense, estou há 24 anos aqui.
Meus filhos casaram aqui, meus netos nasceram aqui. E as pessoas não têm ideia, porque muitas vezes a pessoa de São Mateus, ela não sabe como que é por aí em outras cidades. E eu já viajei um bocado, já fui pastor em vários lugares, e eu quando cheguei aqui, eu falei assim para minha esposa, aqui vamos criar nossos filhos, a cidade é boa. E o melhor de São Mateus do Sul é o povo, gente. É um povo querido, é um povo que ajuda, é um povo trabalhador, um povo ordeiro. E eu estou muito feliz de estar com vocês e, como volto a repetir, só pode ser a mão de Deus, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Sempre fiz o trabalho sem esperar nenhum aplauso, só realmente fazendo com o coração. Deus abençoe mais uma vez a todos, muito obrigado de coração, e continuem fazendo esse trabalho que vocês fazem, porque São Mateus do Sul é uma cidade maravilhosa, maravilhosa mesmo. Tem vários pontos que precisam melhorar, saúde, educação, mas sempre vai ter isso, sempre vai ter. Nunca chegaremos à perfeição, mas não impede de persegui-la, não é verdade? Não é mesmo? Então eu quero parabenizar vocês, o trabalho de vocês é maravilhoso, a gente não vê contenda, não vê briga, a gente vê união, mesmo o respeito que tem a posição e a oposição se respeitam, há uma divergência de ideias, mas votam, isso é democracia, e São Mateus só ganha com essa gestão de vocês. Muito obrigado por vocês fazerem esse trabalho com primazia e com amor. E como o Pichetti falou, né, quase pastoral. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, sinta-se abraçado por todos os vereadores, pelos funcionários dessa casa. O senhor pode nos dar a honra, então, da foto? Ah, sim. Vamos lá, Marta. Continuando, então, a ordem do dia. Projeto de lei do Executivo 21/2025.
Projeto de Lei do Executivo 21 de 2025. Autoria Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no exercício de 2025, na importância de até R$ 763.355. Projeto de Lei do Executivo 21/2025 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, às indicações. A primeira indicação é 262/2025. Com a palavra, secretária. Indicação 262 de 2025, de autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a instalação e iluminação pública na Rua da Raia, nesse município. Indicação 262 está em discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado por os votos favoráveis de todos os vereadores presentes nesta sessão. Passamos à indicação 263/2025. Indicação 263 de 2025, de autoria Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, do Celeiro, Cássio Kotrick e professora Marta, que a senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a executar melhoria em estrada rural, como limpeza e desentupimento de bueiro e patrulhamento no local, na curva da estrada próxima da propriedade do senhor Geraldinho, ex-vereador, na comunidade da Vargem Grande, desse município. Indicação 263 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 264/2025. Indicação 264/2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a senhora prefeita municipal determina ao departamento competente a construir um bueiro na estrada próxima à Igreja Católica, acesso à propriedade de Inácio Ferreira, na comunidade do Emboque, nesse município. Indicação 264 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 265/2025. Indicação 265 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Kotrick e professora Marta, que a senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a executar melhorias em estradas como patrulhamento, alargamento e colocação de pedras na estrada geral da comunidade da Pimenteira, nesse município. Indicação 265 está para discussão, em votação. Aprovado. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Teremos agora, então, a moção de aplausos, 16/2025. Discussão e votação única, pela maioria simples. Eu passo a palavra à secretária para colher os votos e anunciar a ementa da moção. Moção de aplausos 16 de 2025, de autoria de Jussara Ferraz, do Celeiro, professora Marta, Irineu Macuco e Cássio Kotrick. Moção de aplausos em homenagem à equipe feminina de São Mateus do Sul pela vitória histórica, consagrando-se campeã na Regional dos Jogos Abertos do Paraná, realizado em Laranjeira do Sul. Com a palavra, secretária. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Cássio Kotrick. Favorável. Jussara Ferraz. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Professora Marta. Favorável. Votação concluída. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores.
Passaremos, então, ao grande expediente. Antes de passar a palavra à vereadora Jussara, dizer da satisfação em ter o pastor Arnaldo, conforme a gente já citou, né, o senhor Esaú Paú, a senhora Márcia, né, juntamente com seus familiares, ao seu Crisanto, que é um representante aguerrido da Abraspol, né, além do comércio, juntamente com a sua esposa, dizer da satisfação de tê-los aqui nessa noite. Vereadora Jussara, com a palavra. Oi, eu quero fazer um convite, convidar todas as mulheres são-mateuenses para um curso gratuito de formação em empreendedorismo feminino, que vai ter aqui dia 22 de julho. Vai ser lá no Seju. E é uma oportunidade única para quem quer começar ou fortalecer seu negócio com mais conhecimento, apoio e inspiração. Então, vai ser do dia 22 ao dia 25 de julho, das 13 às 17 horas, no Seju. A inscrição é via link no site da Prefeitura e mais informações entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social. E lembrando também que dia 22 de julho nós teremos a terceira caminhada do meio-dia. Será numa terça-feira, saindo às 11h30 da Praça da Rodoviária Municipal até a Rua do Mate. Então, convidando aí todas as mulheres, né, que o tema é pela vida e pelo fim da violência contra as mulheres. Seria isso. Obrigado, vereadora. Vou fazer uso aqui da Tribuna Livre, de uma maneira bem rápida, apenas para fazer um comentário, né, que a gente esteve participando em Brasília, de uma reunião que se trata da COP11, que acontece em Genebra, na Suíça, no mês de novembro, aonde vai tratar de vários temas, e dentre eles a produção de tabaco, né? A produção de tabaco que envolve aí mais de 500 famílias em nosso município. Se nós for falar a nível regional, praticamente envolve toda a economia aí da nossa vizinha São João do Triunfo, Rio Azul, né, em todas as cidades aqui. A gente participei aqui representando a todos os vereadores, né, onde a gente está procurando ter voz, né, nessa conferência, que ela pode desencadear aí, né, até mesmo a gente chegar aí ao fim da produção do tabaco, né. Em 2005 a gente já teve, através da Convenção Quadro, uma COP também, né, e dentro dessa COP veio várias limitações ao produtor. Então, a gente, é claro, não faz aqui apologia ao tabaco, mas lembrando que a nossa produção é para exportação, né? É isso que a gente tem tentado mostrar, porque chegando a esse cancelamento, a gente vai ter um problema tremendo aí, né? Com os nossos munícipes, as famílias aí que dependem dessa cultura. Aproveitando que o senhor Crisanto está aqui presente no dia de hoje, acho que é importante também nós lembrarmos que no próximo mês teremos o mês polonês, e acho que a gente pode fazer um trabalho bem bacana aqui, se o senhor nos dá o privilégio aí, depois de uns minutinhos, para a gente conversar e ver como que o Poder Legislativo pode auxiliar aí para as festividades aí do próximo mês. Então, seria isso o meu uso da Tribuna Livre. Passarei, então, às lideranças partidárias. Tem o vereador Wagner inscrito. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Apenas para complementar a fala do colega que esteve lá em Brasília nas discussões do cultivo de tabaco no país, no mínimo uma incoerência absurda num país que libera, por exemplo, o uso de maconha para fins recreativos, falar, por exemplo, em proibir o cultivo de tabaco, não é? Parece que a gente vive uma realidade paralela nesse país, que se ignora que o tabaco é fonte de sustento para diversas famílias. Nós sabemos muito bem isso, que diversas famílias em São Mateus do Sul dependem diretamente da renda de exploração de cultivo do tabaco, do fumo, né? Mas nós temos principalmente a cidade vizinha aqui de São João do Triunfo também, que quase a maior parte da renda deles vem dessa cultura, né? Mas isso é apenas um reflexo. O Brasil vive um momento assim absolutamente conturbado na história da nossa república, né? Cada vez que eu abro o celular e vejo uma notícia,
eu penso assim que a gente parece que nunca chega ao fundo do poço nesse país. A fala especificamente no momento da liderança, senhor presidente, é sobre o ofício que nós recebemos aqui da PX Energy. Então, só para situar as pessoas que talvez não acompanharam as últimas sessões aqui da Câmara Municipal de Vereadores, eu e a vereadora Lana, nós enviamos um ofício à PX Energy solicitando informações sobre todas essas reclamações que não apenas a população tem realizado, mas nós temos sentido, né? Então, houve assim, um aumento muito grande daquele cheiro de enxofre que a gente sente aqui em São Mateus do Sul, mas também, quando a gente olhava lá para o lado da planta da SIX, a gente via uma enorme poluição saindo das chaminés, né? E apesar de falarem durante algum tempo, as pessoas falaram, não, mas é comum, porque inverno é assim mesmo. Veio, então, o ofício da PX Energy, onde eles reconhecem que um dos equipamentos lá teve um problema que acabou impactando, né, nessa sensação maior desse odor aqui em São Mateus do Sul. Mas nós tínhamos uma preocupação específica, não é apenas com o mau cheiro que a gente sentia, mas se havia aumentado a quantidade de partículas sólidas. Por quê? Porque se aumenta, se piora a qualidade do ar, isso está diretamente afetando a vida da comunidade samateuense e é um dever dos vereadores proteger a vida da comunidade samateuense. Então, nós fizemos esse requerimento, não é querendo colocar PX contra a parede, porque a Petrobras saiu e porque é uma empresa privada. Muito longe disso. A iniciativa privada ela tem que ser sempre protegida e incentivada no nosso país. Mas a nossa função, enquanto vereadores, é fiscalizar de maneira muito firme esse ponto. É por isso, presidente, que eu tenho um pedido a fazer a Vossa Excelência, que nós sabemos que existe um procedimento administrativo, investigativo do Ministério Público do Estado do Paraná, que está apurando essa situação lá da PX Energy. Então, o pedido que eu tenho a fazer para Vossa Excelência é que solicite que aqui o nosso procurador jurídico solicite a habilitação da Câmara junto àquele procedimento para que a gente acompanhe todos os movimentos que tiver naquele procedimento, né, para ver qual que vai ser a conclusão do Ministério Público sobre esse assunto. Eu citei também naquele requerimento uma ação civil pública que já tramita há muitos anos em São Mateus do Sul, que foi proposta ainda contra a Petrobras, que trata justamente desses problemas de poluição em São Mateus do Sul, derivados da exploração do xisto. É claro que tem uma parte muito boa, que é a geração de emprego, a geração de renda em São Mateus do Sul, mas isso também não é um passe livre para se poluir a cidade, né? Tem que ter muita responsabilidade nesse ponto. A gente entende que é um setor altamente regulado, como todos os setores no Brasil, são altamente regulados, alguns até estrangulados pela sede do governo de arrecadação. Nós sabemos que isso acontece, mas tem que ter muita responsabilidade com a comunidade de São Mateus do Sul, e eu sei que a PX Energy tem esse compromisso desde o início, que eles iniciaram as operações dele, eles mostraram esse envolvimento bastante grande com a comunidade, que era algo que a Petrobras tinha de maneira muito firme aqui em São Mateus do Sul também. Mas então só fica esse pedido, senhor presidente, para que o senhor determine que ou o nosso assessor jurídico da presidência, o Dr. Clóvis, ou o Dr. Tom, que é o nosso procurador aqui da Câmara, que se habilitem e vão acompanhando para a gente ter noção do que está acontecendo lá. E também, como a gente recebeu esse ofício de maneira pública, que ele seja disponibilizado no site da Câmara Municipal, porque lá tem informações de como que a população de São Mateus do Sul pode acompanhar e monitorar a qualidade do ar de São Mateus do Sul. Então, lá no site do IAT, tem uma página específica para a gente acompanhar. A gente pode acompanhar, inclusive, o monitoramento de qualidade do ar ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, não só de São Mateus, mas dá para a gente comparar também com cidades da região. Esse é o seu pedido que eu tinha nessa oportunidade, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pedido aceito. Vamos encaminhar aí para os responsáveis. E tem mais um vereador inscrito, o vereador Cássio, com a palavra. Só para complementar ali, né, o requerimento da Lana e do Wagner, que durante a semana o pessoal acaba mandando mensagem, e tem alguns até que, né, comentam, mas a empresa está gerando emprego e vocês estão criticando, né? Mas a gente tem que sempre pensar no bem-estar dos nossos munícipes. Eu acho válido essa prestação de conta da PX para o nosso município e, sem dúvidas, eles têm condições de estar, né, trabalhando de forma a poluir o quanto menos e cuidar, né, dos nossos moradores. São Mateus do Sul é uma cidade muito boa de se morar, né, que os munícipes respeitam
as empresas, a geração de emprego, e só queremos que a empresa respeite os munícipes também, né? Só para ressaltar esse ponto aí. Perfeito, vereador. Reforçando que nunca foi uma afronta, né? Sempre foi com todo o cuidado e maior respeito aí. Nós estamos falando da maior geradora de emprego aí na nossa cidade, né? Uma empresa importantíssima e que ela sempre tem apoiado aí a comunidade de uma maneira discreta, mas com filantropia e também com empréstimos, inclusive, de equipamentos para a prefeitura. Então, a gente, com maior respeito, né, a gente quer deixar aí registrado, né, a PX Energy, né, que a Câmara de Vereadores, né, está fazendo a função dela, mas não estamos desrespeitando em momento algum a empresa. Muito pelo contrário, né, a gente reconhece também os grandes feitos da empresa. Passamos, então, às explicações pessoais. Está inscrita a vereadora Gi. Vereadora, com a palavra. Só comentar um pouquinho sobre essa semana. Quero mandar um parabéns lá para a cidade de Rio Azul, que eu estive presente lá no Miss Rio Azul, nos 107 anos da cidade. Então, nossos parabéns. As meninas lindas, maravilhosas, difícil os jurados, né, acho que uma escolha bem difícil, porque as meninas todas muito lindas. Também estivemos em Irati, nos 118 anos, parabéns, Irati. E dizer que mais alguns dias vem o Miss São Mateus do Sul, né? E a nossa amiga Marina Sibri, né, vai estar lá, tá convidando já todo o povo para participar, as meninas, né, para passar a coroa, né? Eu queria falar um pouquinho também, presidente, semana passada acabei não falando, sobre o carro que chegou adaptado, né, para assistência social, através da parceria, né, da Prefeitura Municipal, sua, do deputado federal Tonino Ivanisch, que sempre está conosco aí em São Mateus do Sul. Então, a nossa gratidão a toda essa parceria aí, e eu também estou nessa parceria aí, né? Então, o Toninho aí, muito obrigado pelo carro adaptado, o primeiro que veio a São Mateus do Sul. E hoje eu queria fazer um agradecimento, mais uma vez, a todo o executivo. Essa semana eu estava fazendo todo um levantamento dos 6 meses que se passaram aí dessa Casa Legislativa e o quanto de indicações nós fizemos e requerimentos. Eu sei que alguns ainda, né, estão aí né, para serem feitos, mas a gratidão aí por todos os que já foi solucionados, principalmente aí as indicações que eu mando. Então, às vezes, nem dá tempo de chegar aqui no papel e, graças a Deus, está sendo feito. Então, muito obrigado aí ao Poder Executivo por esse apoio aí no Legislativo. Sempre eu falo, e ali as falas do pastor Arnaldo, a gente fica muito feliz, sabe, pastor? Quando, assim, eu vejo, assim, que a Casa de Leis, ela funciona uma engrenagem, legislativo e executivo, e vai dar certo e pode dar certo. Assim como o Wagner, a Lana passa as coisas e a gente aprova e corre atrás, assim é da mesma forma conosco, né? Tem um apoio e eu sei que pode dar tudo certo. Então, eu fico triste quando eu vejo, assim, esses dias. Eu vejo muito pouco assim a internet, quando eu sinto assim que às vezes o povo ou que escreve assim, eles querem briga, eles querem fervo, eles querem uma política antiga, né? Igual a gente sempre fala, vai ter as questões, as divergências, né? Mas não quer dizer que eu não apoie e não pense e não o que o Wagner ou a Lana acabam sempre falando. Eu sempre falo, concordo, tem umas coisas que estão em andamento na questão de obras, na questão do trânsito, né? Que mais uns dias ainda eu falei para o Wagner semana passada, vamos fazer andar, né, Wagner? Porque a gente quer o bem de São Mateus. Então, eu fico feliz, pastor, quando vocês falam assim, que é bom quando verem que as coisas estão andando num conjunto, sabe? Porque é feio quando quer, assim, quer briga, quer ver o circo pegar fogo. Acho que não tem essa necessidade. E nós sempre vamos, sempre pôr um São Mateus à frente, tá bom? Então, é isso daí. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Não tenha dúvida que o objetivo é nós caminharmos aqui unidos e em paz, né? Com as suas divergências, mas unidos e em paz. Antes de anunciar a próxima sessão ordinária, só antes de fazer alguns comentários, eu
Fui hoje no ambulatório da Vila Proma como usuário do Sistema SUS e deixar registrado do carinho que a gente pôde perceber dos funcionários, não somente com o meu atendimento, mas com as demais pessoas que estavam lá no ambulatório municipal, acho que é de conhecimento de todos, né, como é o funcionamento lá, embora muitas pessoas, né, utilizam do sistema, mas eles têm procurado e têm demonstrado, não é de hoje, né, um carinho, um trabalho, né, com afinco, então o meu reconhecimento a todos os funcionários da saúde como um todo, mas especialmente lá do ambulatório da Vila Proma, da farmácia, onde também, aproveitando que estava lá, fiz uma visita, fui muito bem recebido, e a gente pôde ver lá mudanças significativas, né, no sistema, embora o sistema é um sistema falho, a gente sabe que não consegue realmente, né, atingir a totalidade aí dos atendimentos, mas a gente percebe que existe muita boa vontade lá dos servidores. Infelizmente, né, eu vi muitos relatos lá de agressão, né, de forma verbal aí de alguns munícipes, né, que às vezes não entendem, né, e também a gente há de entender que, dependendo da situação, fica exaltado mesmo, mas a gente tem que entrar aí, né, num entendimento, numa convergência para que isso não ocorra, né, porque os funcionários ali, às vezes, eles não têm culpa do sistema em si. Então, dizer aí de forma pública, né, e aberta, que do meu reconhecimento a todos esses funcionários da saúde, em especial do ambulatório da Vila Proma. Eu vejo que o Idnei da RDX está presente aqui. Gostaria que na próxima sessão, se fosse possível, fazer presença, né, onde a gente quer homenagear aí ao Francisco Lizubrich, nosso Tiquinho, com a denominação lá do Paço Municipal, né, que vai para a primeira votação, mas acredito que com o consenso de todos os vereadores e com a assinatura de todos os vereadores, a gente vai levar adiante e aprovar esse projeto para fazer essa singela homenagem a esse grande homem aí da nossa cidade, né, que nos deixou aí recentemente. Na próxima semana, então, teremos a 24ª sessão ordinária, a ser realizada, então, no dia 22 de julho. Teremos o projeto de lei do Executivo, número 22/2025, que estará em sua primeira discussão e votação. Também teremos o projeto, que também vem do Executivo, 23/2025, novamente estará em primeira discussão e votação. Teremos requerimentos e indicações. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.